nesse sentido. Bom, pessoal, na verdade, o título global desse curso avançado de liderança, que vai ser ministrado em 8 módulos, é exatamente falar sobre hábitos eficazes para o sucesso profissional e pessoal duradouro. Tá certo? A diferença aqui desse curso é a sustentabilidade do processo, é a sustentabilidade do sucesso, que nós vamos falar que está intimamente atrelado à questão da felicidade, né? Porque nós todos buscamos efetivamente essa felicidade. Então, esse curso, na verdade, ele é baseado no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Steve Covey. Na verdade, esse livro, para vocês terem uma ideia, ele já vendeu 25 milhões de cópias no mundo. Então, é um livro de cabeceira para todas as pessoas que pretendem exercer liderança, né? Vocês vão entender ao longo do curso que a liderança não é ser o presidente da República, o governador ou o grande executivo de uma companhia. A partir do momento que você começa a influenciar positivamente as pessoas, seja você o cargo mais inferior de uma companhia até o presidente, você já está exercendo a função de líder. Aquela pessoa no aeroporto, onde começa uma certa desorganização, é aquela pessoa que acalma todo mundo e organiza a fila, ela já está atuando ali, exercendo atividade de liderança. Então, é um livro excelente, ele revolucionou a minha vida, eu devo muito a esse livro. É um livro complexo, na realidade, e o que a gente vai fazer ao longo desse curso é digerir esse livro para vocês, na verdade, né? Assim, tornar esse conteúdo inteligível, né? Ou seja, compreensível e acessível. Tudo bem? Bom, basicamente, pessoal, nesse dia de hoje, nós vamos abordar vários tópicos. Nós vamos começar vendo a questão da ética, da personalidade, caráter e universal. Então, isso aqui é uma questão conceitual. Então, vamos ver essa diferença. Vamos falar de educação integral, que não está no livro, mas ela embasa muito essa questão do conceito de ética, e ver a relação da educação integral com sucesso e felicidade. Depois nós vamos passar para questões dos paradigmas, né? Em seguida, vamos falar de princípios, valores, verdade, realidade, vícios e virtudes. São coisas importantes para se entender nesse conceito. Vamos avançar a partir dessa base da relação entre paradigmas e princípios. Então, a gente vai ter que entender o que vem a ser princípios, que são termos específicos, esses termos em português são muito genéricos, mas o que nós vamos abordar aqui são estas terminologias dentro de um contexto da liderança. Vamos falar da questão do hábito, né? Todo mundo quer ter bons hábitos, mas muitas vezes não consegue fazer. Aquelas promessas de final de ano, de emagrecer, de ler 12 livros, por que isso não concretiza na realidade? Então, aí, justamente, nós vamos trazer a contribuição de outros líderes, outros coaches, exatamente para ver como que a gente consegue manter, criar um hábito sustentável, seja um hábito de leitura, um hábito mais saudável, um hábito de carreira profissional. Depois nós vamos trabalhar o conceito de eficácia, porque a liderança de Covey não é aquela liderança que uma pessoa vai morrer de trabalhar e depois ter um problema de saúde. Não. É uma liderança do equilíbrio. A liderança, na verdade, que a pessoa vai tentar conciliar o aspecto familiar, o aspecto profissional, o aspecto social, de modo que tenha um sucesso sustentável. Tá? Então, eu adoro esse livro por causa disso, que ele realmente trabalha essa noção de equilíbrio. E depois nós vamos passar para a questão do conceito de maturidade progressiva, que ele chama de maturidade contínua, tá? Que é um constante aperfeiçoamento do ser. E vamos finalizar esse primeiro módulo falando de como os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes interagem. Tá? Então, para depois, no mês que vem, a gente já entrar no primeiro hábito, que é o hábito da proatividade, e fazendo os hábitos mensalmente.
tá? Então, essa aqui é a nossa programação de hoje. Então, eu sugiro que ao longo desse tópico vocês vão anotando as perguntas e eu dou uma paradinha no final do tópico para a gente ter uns 5 minutos de interação aí, e o Fernando ir colocando as perguntas, ou vocês mesmos, mas sempre pedindo, pessoal, como a gente tem uma certa limitação de tempo, para não se estender demais na pergunta, não fazer grandes comentários, porque isso acaba afetando a dinâmica do curso. Mas fiquem bastante à vontade, tragam situações e problemas. Não, para mim não tem pergunta que vocês não possam me fazer, pode ser uma pergunta de ordem pessoal, o que for, eu estarei extremamente aberto para responder. Então, tudo bem? Essa seria a dinâmica que a gente vai propor aqui hoje. Ok? Todo mundo entendeu a lógica do curso, o que nós vamos fazer aqui no dia de hoje. Eu espero que tenham entendido. Bom, pessoal, eu vou jogar algumas perguntas para vocês agora no primeiro tópico, né? Eu sempre digo, né? Eu tenho vários alunos hoje na pós-graduação, na residência, na graduação, eu digo, falar de ética hoje é muito importante, né? Porque, e é muito importante, é muito fácil, porque nós hoje temos uma crise econômica e política por questões éticas. Então, é muito fácil falar de ética e muito fácil falar da importância da ética. Mas por que as pessoas realmente não conseguem ser éticas, na verdade? Então, essa que é a questão. Por quê? Então, nós vamos abordar isso. E o que é ética? Tem algumas definições que são um pouco confusas, que a pessoa fala assim, cada um tem a sua ética, né? Então, a gente vai ver que a definição de ética não é um consenso entre os filósofos, né? Cada um tem a sua abordagem, mas o que nós vamos fazer aqui hoje, pessoal, é trabalhar a terminologia de Colvin, que ele chama, na verdade, a questão da ética ligada à personalidade e ética do caráter, e eu vou falar a relação dessas duas definições de ética em relação à ética universal. Então, nós vamos também abordar aqui a questão da educação integral, que não é uma educação manhã, tarde e noite, na realidade, né? É uma educação que tem uma relação direta com a ética e uma relação direta com a questão de sucesso e felicidade. A reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, pessoal, basicamente, o que vocês entendem por ética? Uma forma bem breve, assim. Por que a gente fala assim, a fulano de tal é antiético, fulano de tal é ético, essa é uma pessoa de caráter? De onde vêm essas definições? A relação da ética com a moralidade, muitos filósofos colocam esses termos ética e moralidade como sinônimos, mas o que é ética em si? Só jogando um pouquinho para vocês. Alguém poderia, assim, Fernando, a gente faz uns 3 minutinhos aqui dessa interação. Quem poderia falar o que é ética aqui, especificamente? Será que é correto dizer que cada um tem a sua ética ou existe uma ética universal? Qual é a aplicabilidade? Para que serve a ética dentro do contexto social? Jogo essa primeira abordagem para vocês fazerem de uma forma bem breve. Alguém pode fazer uso do microfone, que eu não vejo vocês, viu, pessoal? Só estou vendo a tela do meu computador. Então, seria cumprir as regras? Ética, no caso, seria cumprir regra social, né? Você está colocando. Certo. Eu acho que é você tratar dentro dos padrões de justiça, de coerência, né, do que é certo. Eu acho que esse é o padrão de ética para mim. Certo. Alguém quer dar alguma outra contribuição? Porque, na verdade, algumas pessoas falam assim, certo ou errado é relativo. Será que certo ou errado é relativo? Não acho que seja relativo, Ricardo. Não, então não. Algumas pessoas acham que certo ou errado não é relativo, né? O que faz chamar uma pessoa de imoral? Tem muito a ver também com os princípios, né? De cada pessoa também. Os princípios de cada pessoa. Tá. E o que esses princípios fazem especificamente?
norteiam a conduta do ser humano, né? Eu acho que a ética são os valores morais e os princípios que norteiam a conduta de cada pessoa. Às vezes o que é certo para alguma pessoa não é certo para outra. Então, assim, o certo ou errado seria relativo. Eu acredito que sim, dependendo do ponto de vista. Conjunto de valores. Nesse curso, eu vou colocar os links dos vídeos para vocês na íntegra. Alguns vídeos eu tive que editar por questões de tempo, né? Mas vão ser vou colocar os links para vocês acessarem depois, tá? Os vídeos que eu vou mostrar ao longo desse curso. Mas eu digo o seguinte, pessoal, por que tem que ser ético? Qual a importância da ética na sociedade? Qual a importância da ética dentro de uma empresa? Qual a importância da ética dentro de uma família? Eu acho que ela regula esses padrões de convivência, né? Eu acho que ela disciplina as pessoas a ter uma convivência mais harmoniosa, com respeito. Eu acho que porque ela acaba determinando também, porque pode ser relativo a ser certo ou errado para mim, não é certo ou errado para, né, o outro indivíduo. Mas a ética, ela faz com que essa diferença, né, garanta que a minha ação não fira ou não interfira no outro. Que, tipo, sim, eu posso pensar diferente, mas a ética vem para auxiliar, acho que nisso. Que a minha ação não pode interferir ou prejudicar o outro, independente de eu pensar diferente do outro. Certo, tá certo. Então, digamos assim, ela facilitaria a convivência humana, eu poderia dizer isso? Sim. Sim. Hein? Eu falei, da ordem, ela dá uma ordem, tenta colocar uma ordem, né? Tenta. E o que vocês me diriam, por exemplo, desse termo que é, entre aspas, que o Covey coloca a personalidade e a ética do caráter? Qual que seria, meus alunos da residência já ouviram falar um pouco disso, mas assim, qual que seria a ética da liderança, do líder que influencia positivamente as pessoas? A ética da personalidade ou a ética do caráter? Acho que é o caráter. Eu acho que o caráter. Isso que nós vamos abordar, pessoal, assim. Vocês vão ver, lembra assim, a palavrinha que eu gostaria que vocês guardassem na cabeça de vocês, né? É a palavra duradouro, sustentável, algo que vai ser mantido, tá? Quando a gente fala de sucesso, felicidade duradoura, algo que possa ser mantido, tá? Então agora, pessoal, depois dessa reflexão inicial, né? Para que serve a ética e tudo mais, vamos fazer assim uma abordagem da definição dos termos. Então fique bem à vontade, tá? Para interromper quando for necessário, ok? Bom, então vamos pegar a origem da palavra ética, né? Muitas pessoas falam assim, cada um tem a sua ética. É correto? Vocês vão ver que tem um certo sentido, tá? Por quê? Porque, na realidade, a origem da palavra ética vem do grego ethos, que significa local onde se brotam os atos de um indivíduo. E os nossos atos, se repetitivos, eles podem se tornar o que nós chamamos de hábitos. Lembra que esse curso nós vamos falar de hábitos das pessoas altamente eficazes. Então tem tudo a ver esse embasamento que a gente está fazendo agora, tá? Então esse ethos, o ethos de um indivíduo, aí eu posso dizer, o ethos de um indivíduo está relacionado ao local desse indivíduo onde se brotam os atos dele, tá certo? Então, aí eu perguntaria o seguinte, que local é esse? Que local é esse? Então, os atos é a parte visível do ser, né? É como o indivíduo age. São as atitudes, o que nós chamamos de comportamento, tá? Então, o comportamento, os atos de um indivíduo vêm de uma parte dele, que é o ethos, tá? E que parte dele que é o ethos? A consciência? Oi? Personalidade. Personalidade. A consciência. Qual a palavra?
Cultura. Cultura, Modo não, mas de o que ser. vem de dentro dele, pessoal? A dimensão ali importante ali. A De onde surge os atos de um indivíduo, a fonte, o local onde brotam, né? Lembra de uma fonte de água assim, saindo a água? A água seria os atos do indivíduo. Agora, o que seria a fonte disso aí? Caráter. Caráter, muito bem, mas o caráter é o que do indivíduo? É a formação dele. São tão diferentes. Por que tem um matador em série que mata uma pessoa com requintes de crueldade e uma pessoa, outra, totalmente bondosa, na realidade? Por que as pessoas são tão diferentes? Né? Só alertando, nesse curso, pessoal, que não vamos falar nada de religião, tá? Porque o grupo aqui é ecumênico também, a gente não vai abordar nada de religião específica, nenhuma corrente, e muito menos vamos falar de política, tá? Para que a harmonia seja mantida. Nós podemos falar dos atos, se são respeitáveis ou não, tá? Mas a gente vai ficar nesse nível aqui para evitar maiores problemas, tá? Então, vamos lá. De onde brotam os atos de um indivíduo? É do meio onde ele vive. O meio, a gente sabe que é um estímulo, né? Então, Sim. no hábito 1, a gente vai trabalhar com essa questão de estímulos externos, né? Tá certo? Que pode ser o ambiente, inclusive outra pessoa. A partir do momento que vocês vão ver dentro da questão da ética mais para frente, a partir do momento que eu me comporto, eu já estou influenciando outra pessoa. Certo? Então, isso aí são estímulos externos. De onde vêm esses atos, pessoal? Da vontade humana, não? De quê? Da vontade. Da vontade, mas essa vontade, onde surge isso? Os seus princípios de formação. Princípios, na verdade, vocês vão ver que existe uma definição específica. Acho que eu já ouvi essa palavra aí, essa palavra de caráter, mas o caráter tem a ver com o que do indivíduo? Não é a formação do indivíduo? Não é a formação do indivíduo, de onde ele vem, de onde ele aprendeu, como ele aprendeu? A formação, vocês vão ver, na verdade, são formas de construção disso que eu estou querendo que vocês falem. Você termina com A, pessoal. E não é personalidade, índole. Onde que vem? A pessoa fala, esse indivíduo não tem o quê? Modo de vida, cultura. Não tem cultura. É o contexto do processo. De onde vem o ato de um indivíduo? O que é o ethos, pessoal? Ricardo, tu m'entends? Sim. Não, o nível de consciência de cada um. Pronto, Jaqueline, na verdade. É verdade. Exatamente. A palavra, pessoal, a ética, na verdade, o ethos seria a fundamentação do agir. É o fundamento, a base. E essa base está onde? Na consciência de um indivíduo. Tá certo? O ethos tem a ver com nível consciencial. Então, na verdade, os atos do indivíduo, na verdade, que a gente vê externamente, tem uma relação com o status, né, consciencial do indivíduo. Tá? Então, isso aí é uma coisa que é muito importante vocês verem, porque quando a gente vai falar lá na frente de mudança de paradigma, tem muito a ver com esses aspectos aqui, tá, pessoal? Então, vamos entender isso, né? Como o ethos sendo a dimensão consciencial de um indivíduo, tá? Bom, e a gente tem, na verdade, um outro aspecto que é o mores, né? Que justamente vem falar da moral. Então, moral, né? Vem de mores do latim, que significa o quê? Dimensão repetitiva de atos habituais. O que são atos habituais? Os hábitos, tá certo? Então, isso é muito importante, pessoal, que a base do curso é desenvolvimento de hábitos. Nós vamos mostrar para vocês como se desenvolve um hábito de sucesso, na visão de Coven, né? O que é um hábito para Coven e como se desenvolve isso, como ter hábitos saudáveis, como ter hábitos que levem à questão da conquista financeira, da conquista profissional e tudo mais. Obviamente que isso vai ser visto ao longo do curso, mas aqui a gente vai estar estabelecendo a base. Então, entenda, por exemplo, que o ethos seria o quê? A consciência. E o mores
seria os atos de um indivíduo. Tá? Então, isso é muito importante vocês fazerem essa relação, né, do ethos como consciência, determinando o mores, comportamento. Tá? Então, isso é muito importante fazer essa relação aqui. Tá? Então, pessoal, a gente colocaria o seguinte: qual a relação da ética e a moral? Tá? Qual a relação da ética? Dentro de vários livros que a gente lê de filosofia, eles colocam esses termos como sinônimos. Mas, como eu falei, pessoal, eu sou uma pessoa objetiva. Para mim, tem que ter uma aplicação. Se a coisa é muito confusa e não leva à melhoria do ser humano a questão conceitual, para mim, ela tem pouca utilidade. Ela serve para outra coisa, mas não para mim, em função da minha objetividade. Então, a melhor definição que eu vejo de ética e moral, da relação entre ética e moral, está justamente o seguinte: que a ética, estado de consciência, ou seja, o ethos, tá? A ética relacionada ao ethos, consciência, vai determinar o quê? A conduta, o proceder, que é o mores, que seria a moral. Ou seja, o meu comportamento viria de quê? Do meu ethos, na realidade. É aquela velha história que a gente diz, né? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Esperar um comportamento elevado de alguém que tem um padrão consciencial mais baixo é, no mínimo, ingenuidade da nossa parte. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Tá? Se uma pessoa não é elevada do ponto de vista consciencial, o seu comportamento, o seu proceder também não vai ser grandioso. Tá? Então, na realidade, pessoal, se a gente coloca nessa relação aí, nós vamos ver, por exemplo, que existe os códigos de ética profissionais, os códigos de ética nas empresas, que a gente chama de compliance, né? Então, o que seria o código de ética profissional? Eu já fui de comitês em Brasília que redigia código de ética para a profissão, especificamente minha, de médico veterinário. Então, como é que se faz um código de ética dentro de uma profissão? Isso vai refletir, o código de ética reflete o padrão consciencial daquelas pessoas que estão elaborando o código de ética. Então, se um país, por exemplo, que as pessoas são preconceituosas em relação aos animais, que não respeitam os animais, obviamente vai ser um código de ética não voltado para o respeito aos animais. Então, muitas vezes, esses códigos de ética profissionais, obviamente, eles estão refletindo ali o padrão consciencial médio das pessoas envolvidas naquilo ali. Tá? A mesma maneira que o código de ética de uma empresa reflete os valores, né, o pensamento, o nível de consciência das pessoas da empresa que o elaboraram. O que é muito importante, a pessoa que está entrando numa empresa, não só conhecer o código de ética, mas saber como pensam os seus mandatários, vamos dizer assim, né? O empresário, o chefe que está ali por detrás desse processo, tá? Então, é muito importante, pessoal, que, na verdade, muitas vezes o padrão de consciência dos indivíduos determina não só o código de ética, mas também os padrões legais. Por exemplo, a Câmara dos Deputados lá, quando sai uma lei, né, é uma média do padrão consciencial daqueles indivíduos lá que estão lá, que são deputados federais e tudo mais, né, os senadores e tudo mais. Então, isso reflete, na verdade. As leis, por exemplo, desfavoráveis para as mulheres em países mais atrasados, é o quê? Existe um domínio, um machismo muito grande e, obviamente, as leis vão ser desfavoráveis para as mulheres. Tá certo? Então, muitas vezes, a gente pode dizer que nem tudo que é legal é ético, tá? A legalidade reflete o ethos, ou seja, reflete o padrão de consciência daqueles indivíduos que estão elaborando, tá? Mas depois, como a gente vai trabalhar aqui da ética da liderança, tá? A ética da liderança é diferente da ética do ethos comum. Tá, pessoal? Então, tem uma diferença muito grande. Então, quando a pessoa fala assim, cada um tem a sua ética, então tem que entender que ela está falando desse ethos aqui, ou seja, da relação da conduta do indivíduo em relação ao seu padrão consciencial, tá certo? Então, isso é uma coisa importante para se levar
em consideração para vocês saberem como surge um código de ética, como que surge um código de ética profissional, como que surge um código de ética dentro do contexto de uma empresa, tá? Então, pessoal, se a gente coloca... O que acontece? Vocês falam assim, o bem ou mal é relativo, o certo e errado é relativo. Porque tem uma outra definição de ética que vai dizer justamente que a ética é o julgamento da moral de um indivíduo, né? Então, na realidade, a ética é a análise da conduta humana. Então, para um indivíduo, na verdade, que tem uma consciência mais elevada, né, ele vai considerar condutas que afetam negativamente a dignidade humana como sendo indevidas. Tá certo? Para uma pessoa machista que bate em mulher, o outro homem que bate vai dizer, não, a mulher tem que apanhar mesmo. Então, o nível de consciência dele, na verdade, vai dizer que aquela pessoa, que aquele homem que bate em mulher, está certo, não tem problema, ela mereceu, olha, deve ter aprontado alguma coisa, tá certo? Já um indivíduo com nível de consciencial mais alto, o julgamento que ele vai fazer do mores do outro, ou seja, da conduta e do comportamento do outro, já foi diferente. Ele vai condenar aquela conduta, na realidade. Então, basicamente, a ética, em outro aspecto, né, seria o julgamento da moral, o julgamento do comportamento humano. E esse julgamento vai determinar um veredito que seria se aquilo ali representa um bem, um mal, certo ou errado, que nós vamos evoluir em outras partes daqui desse curso ainda hoje, o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado, diante da ética universal, tá? Então, obviamente, esse julgamento da conduta humana ela vai ser relativo à sociedade, o tempo e tudo mais, tá? Então, isso aí é uma coisa importante entender que os indivíduos, o nosso ethos vai estar o tempo todo analisando e julgando o comportamento alheio. Tá? Então, por isso que a gente está sempre fazendo julgamento, ok? Então, entendam um outro aspecto ali, que o meu ethos vai analisar o mores, ou seja, o comportamento de outras pessoas, ok? Posso fazer uma pergunta? Por favor. Se, por exemplo, nós temos, cada um tem a sua consciência que leva a uma conduta. Nós temos uma ética padrão que a gente pode cobrar das outras pessoas, porque, por exemplo, o meu ético pode ser diferente do seu, mas existe um padrão ético acima de nós dois que delimita determinadas atitudes como corretas ou não. Excelente a sua pergunta. Como é que você só apresenta para eu associar a fala com quem que é? Joana. Oi, Joana. Sim. Joana, sua pergunta vai ser respondida no próximo slide. Tá certo? Excelente a pergunta, pessoal. Tá ótima a participação. Muito bem. Bom, então, pessoal, para simplificar essa questão, né, da relação do ethos com o mores, eu coloquei aqui numa escala consciencial. Eu não vou esconder que seria hipócrita da minha parte não dizer que eu sou cristão, porque eu sou cristão, na realidade. Então, o meu referencial ético é a ética cristã, embora eu estude o budismo, o taoísmo, estude várias correntes, tá? Mas se a gente coloca, por exemplo, aqui, só para vocês terem uma ideia da relação do ethos com o mores. Por exemplo, a gente teria, na verdade, uma gradação aqui na escala consciencial. Por exemplo, Adolf Hitler. Isso é muito importante quando a gente vai falar de paradigma depois, pessoal. Eu diria o seguinte, Adolf Hitler foi o responsável indireto, ou direto, vamos dizer assim, indireto, vamos dizer, pela morte de 6 milhões de judeus. Basicamente, na verdade, ele se caracterizava por atos de grande impiedade. O Gore Langton, um matador em série dos Estados Unidos, matou 40 mulheres. Ou seja, ele achava que as mulheres tinham que morrer, porque as mulheres atrapalhavam a sociedade. Então, na verdade, o padrão consciencial dele, ou seja, o nível de convicção, o permitia ter determinadas condutas, na verdade. Então, o que caracteriza essa base da escala consciencial é um padrão de impiedade, de baixa compaixão e tudo mais. Então, se a gente avalia aqui, então, é muito importante, pessoal, quando a gente vai falar de paradigma, porque os indivíduos, na realidade, agem por convicção. As pessoas, nós, quando agimos, na verdade, a gente examina a consciência e toma atitude de julgar, de determinar. Isso sempre, a gente sempre faz isso como seres humanos.
tá? Então, cada indivíduo vai agir de acordo com o seu ethos. Eu acabei de falar isso, né? Então, se a gente evolui aqui na escala, nós vamos ter Mahatma Gandhi, grande humanista, Chico Xavier, Maria Teresa, Albert Einstein e algumas outras pessoas que já têm um padrão de compaixão bem mais elevado, né? E numa escala maior, por exemplo, se fosse um budista, iria colocar Buda aqui, né? Mas, como sou cristão, que eu sou cristão, vamos dizer assim, vamos colocar Jesus nesse nível, que para mim é um referencial ético, e eu respeito quem pensa diferente, tá? Já seria um padrão mais elevado, né? Então, basicamente, pessoal, assim, esses indivíduos todos que eu estou colocando aqui, o ethos deles, na verdade, vão progredindo na escala, vamos dizer assim. E à medida que progride essa escala, obviamente, na realidade, esse indivíduo vai mudando o seu comportamento. Está entendendo o que está colocando? Então, assim, é isso que a gente chama de evolução do padrão consciencial. E eu diria o seguinte, qual a essência da ética, pessoal? Se a gente pudesse definir a ética em uma palavra, qual que seria a definição de ética? Qual seria a definição de ética em uma palavra? Bem. O bem. A ética visa o bem, muito bem. Mas a ética, para existir o bem, tem que haver o quê? A consciência. Amor. Amor. Compaixão. Tem a ver também. Tem a ver com outra palavra, que é a mesma letra do meu nome, do meu segundo nome. Respeito. Respeito, pessoal. Na verdade, a ética é igual ao respeito. Respeito a quê, pessoal? Na verdade. Respeito a quê? Basicamente, assim, se eu respeito outro ser humano, outro ser vivo, eu estou sendo ético. Mas respeitar o quê? Quando, pessoal, em que circunstância a ética é impossível? Veja bem, pessoal, não estou falando mais de ética só do ethos. Aqui eu já estou falando de um referencial ético, um padrão mais elevado, tá? Não estou falando de Adolf Hitler, não estou falando de uma pessoa comum, não. Eu já estou falando da ética num padrão mais elevado, tá? Já não estou falando mais do ethos do comum, dos indivíduos, não, tá? Eu diria o seguinte, quando a ética mais elevada, vamos chamar essa ética de universal, tá? Que vamos chamá-la de padrão, né? De referencial ético. O que é o referencial ético? Aquilo onde eu tenho que me basear, é o meu objetivo, é trabalhar para ter isso especificamente. Então, vamos lá. Quando a ética é impossível? Quando não existe o quê? Obviamente você fala respeito, mas respeito a quê? Quando não existe moral. Não, vamos dizer que moral é comportamento, tá? Quando a gente fala assim, moral é o mores, é como o indivíduo se comporta. Obviamente, a gente coloca o seguinte, excelente a sua colocação. De onde vem a moral cristã? O que é a moral cristã? É o comportamento de Jesus, não foi? O exemplo que ele deu de caridade, de amor ao próximo e tudo mais, né? Então, a moral cristã vem de onde? Da consciência crística, do ethos crístico, tá certo? Que a gente fala de consciência crística. Então, a consciência crística determinou a moral cristã. Como Jesus demonstrou isso? Através de atitudes. Jesus não escreveu uma única palavra, mas agiu. Tá? E os outros que o acompanhavam relataram isso. Isso que a gente chama de evangelho. Tá? A parte do evangelho relatada exatamente o comportamento do Cristo. Então, a moral budista vem de onde? Na verdade, da consciência de Buda. Né? Buda atingiu o nirvana, a partir daí ele começou a agir com compaixão, desinteresse, e a partir daí foi criado o budismo e tudo mais. Né? Da mesma maneira, o Tao Te Ching, de Lao Tse, todos esses aspectos, todas essas doutrinas, vamos dizer assim, surgiram desses indivíduos, tá? Então, eu colocaria o seguinte, quando a ética é impossível, pessoal, respeito a quê? Ao próximo. Mas o que do próximo, pessoal? Ao espaço do outro. São os comportamentos. Acho que é a consciência do outro também.
Respeitar a consciência do outro. A gente tem que ter cuidado com essa palavra respeito, pessoal. Hoje em dia, no Brasil, ela está sendo, como muitas coisas, muito banalizada, na realidade. Vamos dizer, respeito a quê? Quando a ética é impossível? Quando não existe o quê? Quando você priva a pessoa de quê? Liberdade. Liberdade. Exatamente, liberdade, pessoal. Não existe ética sem liberdade. Um regime ditatorial nunca será ético, porque ele afeta uma das prerrogativas da dignidade humana, que é ser livre. Tá certo? Então, o indivíduo, na verdade, ele tem livre-arbítrio, ele tem direito, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, na verdade, reflete a ética universal. Tá certo? Então, isso é uma coisa... A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem essa conotação, né, de ser algo mais global, não voltado para uma cultura específica. Então, pessoal, a ética, para ter ética, a gente tem que ter reciprocidade. Ou seja, a minha liberdade termina onde começa a sua e a sua liberdade termina onde começa a minha. Então, a ética leva ao equilíbrio. Na verdade, um estuprador, ele tem um desejo sexual e quer se satisfazer e vai lá e violenta uma mulher. Ah, então ele agiu segundo os impulsos dele. Ah, então eu tenho que respeitar o estuprador porque é a natureza dele, ele queria isso. Não. Do ponto de vista ético, não. Porque, na verdade, a liberdade dele termina onde começa a dignidade do outro, onde começa a liberdade do outro. Então, não existe ética sem reciprocidade. Então, eu acho assim, esse debate filosófico, de falar que cada um tem a sua ética, tudo não leva muitas vezes a lugar nenhum. Então, quando a gente trabalha com a ética universal, ela tem propósitos claros, na verdade, que é o quê? Harmonia social. A ética é a cola da sociedade. É aquilo que torna a convivência humana possível, na realidade. Que torna o senso de fraternidade possível. Então, isso, na verdade, que nós chamamos de ética universal, quando a gente atinge efetivamente esse topo. Não existe ética sem liberdade. Então, que você respeite a liberdade do outro, mas que você não permita, em hipótese alguma, que o outro te furte a própria liberdade. Vocês estão entendendo, pessoal? Na realidade, vão ver que liderança vai exigir muita questão de postura. Tá? O líder, você não vê que não é o cara bonzinho, é o cara bom. Porque muitas vezes o bonzinho quer agir como muitos políticos que agradam determinados vícios para se manterem no poder. O líder não faz isso. O líder pode até desagradar com fins educativos, com fins de melhoria do outro ser humano que está à frente dele. Tá? Então, não vamos confundir, na verdade, o bonzinho, o permissivo, com o bom. Tá? Então, tem muita diferença desses aspectos aí. Ficou claro, pessoal, na verdade, o que a gente vai abordar de ética na liderança? Eu fiz questão de falar do ethos, existe, tem lógica, mas não é o propósito aqui do curso. O propósito do curso não é falar desse ethos que cada um tem e tudo mais, porque isso aí não vai construir o conceito de liderança. Isso aí vai ajudar, na verdade, o líder, por entender que as pessoas são diferentes, na realidade, tá? Então, agora, pessoal, vocês vão ver que a Lúcia Helena, né, ela vai falar de uma coisa muito importante que chama, na verdade, a ética por convicção e a ética por coerção. Muitos indivíduos, na verdade, não agem de maneira equivocada, não porque eles têm um nível de consciência equivalente a isso, mas porque eles têm medo de serem punidos. Vamos pensar uma situação, né? Um alemão, ou um europeu, que quer, vamos especificar o país, não. Lá as leis são duras, tá? Então lá, por exemplo, ele não vai violentar uma criancinha de 11, 12 meses, mas pega o avião e vem aqui em Fortaleza e faz turismo sexual com a menina de 11, 12 anos aí. Esse indivíduo tinha consciência? Por que ele não fazia lá? Porque ele seria punido. Então, não porque ele acha que é certo não violentar uma criança,
Então, muitas vezes, em determinados países, como a Lúcia vai falar, existe a ética por coerção. Os indivíduos, na verdade, não fazem porque têm medo de serem punidos. Tá certo? Mas essa ética da coerção, na verdade, ela não é sustentável. É sustentável se tiver uma lei dura o tempo todo. Tá certo? O ideal que a gente trabalha na liderança é a ética por convicção, ou seja, você muda por dentro para refletir essa mudança do lado de fora. Sempre de dentro para fora, como vocês vão ver no aspecto educacional. Tá claro isso aqui, pessoal? Então, isso aqui é muito importante, vai ter um vídeo bem bacana sobre... Olá, você quer assistir o restante da gravação do módulo 1 e ainda ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade? Então, leia a descrição desse vídeo. Um forte abraço e fique com Deus.